O Kremlin está em escrieira. Moscou está preparando uma nova ofensiva contra a Ásia Central. Solovyov foi tirado do ar depois do que disse. Isso você precisa ouvir. A resposta não demorou a chegar. O colapso imperial já chegou. A Ásia contra Moscou. A região está cortando em massa os canais do Kremlin. O fracasso do mundo russo. A Ásia e o Cáucaso estão se afastando da Rússia. Putin ficou sozinho. Antigos parceiros já não confiam no Kremlin. Império à beira do abismo. A Ásia Central está se libertando das garras de Moscou. O Cazaquistão se libertou e apunhalou Putin pelas costas. Nocaute diplomática. China e Turquia disputam influência regional. Detalhes a seguir. Olá, Ukraine Today. Sou Victoria Panchenko. E o último acontecimento. A Rússia volta a falar a linguagem da guerra sob pressão da Ásia Central. A declaração do deputado Nikolai Valuev de que haverá mais operações militares especiais, concluída com a frase "demos doces a eles por tempo demais", é a hora de usar o chicote, registra uma virada importante. O chicote não é direcionado para dentro do país, mas sim para fora, aos vizinhos do espaço pós-soviético. Além disso, o propagandista de Putin, Solovyov, em seus comentários, também chamou a Ásia Central de Nossa Ásia e sugeriu que a aproximação da região com o Ocidente se tornaria um problema gigantesco. Problema na nossa Ásia? Na Ásia Central? Na Ásia Central, como eu chamo. Isso sim pode ser um problema gigantesco para nós. O capanga do bunker também não deixou de mencionar Armênia. A Rússia pode iniciar uma operação militar especial contra a Armênia. Para nós, os acontecimentos na Armênia são muito mais dolorosos do que na Venezuela. A perda da Armênia é um problema enorme. Precisamos definir nossos objetivos de forma clara. O tempo de brincadeira acabou. Que se dane completamente o direito internacional e toda a estrutura da ordem mundial estabelecida. Se fosse absolutamente necessário para o nosso país iniciar uma operação militar especial de grande escala no território soberano da Ucrânia, é extremamente notável e digno de atenção que tal decisão seria tomada sem hesitação. No Kremlin começaram a ficar nervosos e imediatamente recuaram. A porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que as palavras de Vladimir Solovyov não refletem a posição oficial de Moscou. E então aconteceu algo totalmente fora do comum. Vladimir Solovyov foi retirado do ar após seus comentários sobre a Armênia, provavelmente por ordem das autoridades russas. Não se sabe se é um afastamento temporário, férias ou punição financeira. O especialista em relações internacionais, Alexander Demchenko, observou que Vladimir Solovyov já faz algum tempo que não aparece no ar com seus programas. Ele não estava de férias. Ninguém sai de férias por apenas um dia. 2 de suas programações não foram ao ar depois que ele fez a declaração sobre a Armênia. Aliás, depois dele, uma declaração parecida foi feita por Alexander Dugin, propagandista russo e ideólogo do mundo russo. Ele também teve problemas. Mas já era tarde demais. A Ásia Central está mostrando sua personalidade, se rebelando contra a Rússia. O próprio Cazaquistão está abrindo centenas de processos criminais contra seus cidadãos que foram lutar na Ucrânia. Para o tribunal, nesses casos, não importa onde o acusado serviu. Eles dão as mesmas sentenças, tanto para os combatentes do Grupo Wagner, quanto para aqueles que assinaram contrato com o Ministério da Defesa. Todos eles, do ponto de vista do Código Penal do Cazaquistão, tinham a intenção criminosa de participar da guerra. Astana fala com Putin a partir de uma posição de força. Corta a reexportação, contorna o regime do Kremlin e atinge a exportação de petróleo da pseudo-imperial. O Ocidente está fechado. O Oriente já não está sob o controle do Kremlin. A influência está desmoronando, o pânico está crescendo. Drones ucranianos forçaram o Cazaquistão a contornar Moscou. Os passarinhos de ferro das Forças Armadas da Ucrânia atacaram o porto marítimo de Novorossiysk, danificando a infraestrutura de exportação de petróleo. Depois disso, o Cazaquistão decidiu exportar matéria-prima diretamente para a China, contornando a Rússia. Aliás, o Cazaquistão apoia a intensificação das negociações sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente do país, Tokayev, anunciou isso. Ele acredita que a ordem mundial só se tornará sustentável se abandonarmos. Militarismo é uma ideologia que exalta os valores das Forças Armadas e promove sua influência nas políticas do Estado, priorizando a preparação bélica e o poderio marcial sobre as considerações sociais ou diplomáticas. Pura retórica persuasiva.
Além disso, continua a pressionar o Kremlin. O Cazaquistão introduziu novas regras de controle de exportação, que estarão em vigor por 1 ano. A iniciativa visa limitar os fluxos de reexportação de bens de uso duplo para a Rússia e minimizar os riscos de evasão das sanções. A Astana está intensificando a coordenação com a União Europeia na área de prevenção do trânsito sancionado, tentando ao mesmo tempo manter o equilíbrio entre os parceiros ocidentais e Moscou. O Cazaquistão formalmente não adere às sanções, mas demonstra disposição em restringir para a Rússia o acesso a bens críticos para o complexo industrial de defesa. O império desmorona e aliados fogem. A guerra na Ucrânia destrói a influência de Putin. Ex-repúblicas soviéticas afastam-se de Moscou rumo à China, UE e pesquia. A Bloomberg escreve isso abertamente. Os países estão tentando minimizar riscos e procuram maneiras de se afastar da Rússia o máximo possível. O Kremlin está perdendo a Ásia Central de forma rápida e irreversível. Nos últimos 2 anos, o comércio da China com as 5 repúblicas da Ásia Central cresceu 1/3. A Rússia já não consegue mais demonstrar força no exterior, quando todos os recursos estão sendo consumidos pela guerra na Ucrânia. As capacidades deles estão esticadas ao máximo. E a principal prioridade é a guerra. Recebeu lucros da Rússia, mas não entregou nenhuma unidade de armamento. Quem contou isso foi o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov. A China entendeu como tirar proveito disso, e a Rússia encontrou um parceiro confiável para o fornecimento de eletrônicos, depois máquinas, depois diversos materiais dos quais se produzem componentes de armamentos. Além disso, Pequim aumentou sua influência sobre Moscou, aproveitando o fortalecimento das sanções ocidentais. Quanto mais as sanções funcionavam do lado de fora, mais a Rússia caía nas mãos da China. Agora já está tudo escancarado, todo mundo vê. Ele acrescentou que a China está agora absorvendo o país agressor, e para os russos é doloroso admitir isso. Além disso, apesar da troca existente de tecnologias militares entre os 2 países, a China, segundo Budanov, até agora não entregou à Rússia nenhuma unidade de armamento. Parece que a China confia cada vez menos na Rússia. Pequim acusa Putin de ter perdido a capacidade de negociar com os estados. Tudo isso acontece em meio a notícias sobre a redução das compras chinesas de matérias-primas russas. Será que a amizade e a parceria entre China e Rússia chegaram ao fim? Vamos contar tudo. Nessa reportagem completa, vamos explorar detalhadamente todos os fatos e as informações mais importantes que cercam esse tema tão relevante para todos nós. Nossas relações são de igualdade, benefício mútuo e não oportunistas. A República Popular da China, essa relação é de um nível sem precedentes. E é baseada na confiança mútua. A China é nosso parceiro estratégico e aliado. Na prática, porém, a cada ano a Rússia se parece cada vez mais com um vassalo da China. Um apêndice de matérias-primas ou um ativo lucrativo, pelo menos por enquanto. Na verdade, a China transformou a Rússia em seu parceiro júnior. E às vezes a Rússia atua quase como um proxy da China. E isso também precisa ser entendido. Mais um prego no caixão das relações entre os países foi a aceitação silenciosa por parte de Putin do destino de seu parceiro venezuelano, Nicolás Maduro. Pedimos à liderança americana que liberte imediatamente o presidente legitimamente eleito do Estado independente e sua esposa. Essa, pode-se dizer, foi a única reação da Rússia aos acontecimentos na Venezuela. Mas a ausência da tradicional ladainha de Moscou sobre como o Ocidente é ruim não é a única razão para as dúvidas da China em relação à Rússia. Como escreve o jornal Times, Pequim começou a duvidar da confiabilidade da Rússia como parceira, pois acredita que houve algum tipo de acordo entre a Rússia e a Casa Branca. Segundo as palavras da fonte do jornal, as autoridades russas não compartilharam com os chineses sua avaliação da situação da Venezuela. E com a decisão de retirar de Caracas no final de dezembro seus diplomatas e suas famílias. Como resultado, a China foi pega de surpresa pela operação das forças especiais americanas. Tudo isso causou irritação em Pequim e acaloradas discussões sobre as relações entre China e Rússia, e em alguns círculos.
Até mesmo a suposição de que o silêncio dos sistemas de defesa aérea russos na Venezuela durante a incursão americana não foi uma coincidência, mas sim um indício de cooperação entre Moscou e Washington, escreve o The Times. Agora já se fala que Xi Jinping nunca vai perdoar Putin pela perda de Maduro e, consequentemente, da Venezuela, com todos os seus recursos. Havia cálculos econômicos baseados no petróleo venezuelano. A China até construiu uma enorme refinaria de petróleo voltada especificamente para o tipo de petróleo venezuelano. Existem diferenças. E, em princípio, esta fábrica só pode processar isto. E sabe-se que a Rússia forneceu seus sistemas de defesa aérea à Venezuela. E então, após a operação especial americana na Venezuela ter de fato ocorrido, ele foi capturado, Maduro. E vamos lembrar mais uma coisa. Que havia um número considerável de mercenários russos na Venezuela. Havia até um general russo inteiro que ensinava os venezuelanos a arte da guerra. Mas essa não é a principal razão para as fissuras nas relações da Rússia com o vizinho oriental. Dizem que, em Pequim, a Rússia prejudicou seriamente as relações da China com a Europa. Embora o isolamento da Rússia devido à guerra na Ucrânia tenha trazido benefícios econômicos para a China, também são evidentes os custos do estreitamento das relações entre os dois países. Observou em uma entrevista, pouco antes da tomada de poder por Maduro, o professor Chai Xinguo, ex-decano da Faculdade de Estudos Internacionais da Universidade de Pequim e um dos estrategistas chineses mais influentes. Entre esses custos, ele citou o agravamento das relações atuais e futuras com a Europa, acrescentando que a resolução do conflito na Ucrânia seria benéfica para a China. A China considera essa opção, apesar do fato de que foi justamente a guerra que transformou a Rússia em seu vassalo. Na época, a China acabou se tornando uma espécie de boia de salvação para a Rússia sob sanções. Não como parceira, mas mais como um hipermercado de matérias-primas, onde tudo tem 50% de desconto. Até mesmo no governo russo, várias vezes, de forma anônima, disseram que a China simplesmente está usando a Rússia e que isso é um roubo, não uma parceria. A China de hoje está nos transformando rigidamente em uma colônia de matérias-primas. Ela está destruindo nosso setor real com o fluxo de sua produção, de seus produtos. Não somos só matéria-prima, pessoal. Eles nos mantêm, querem nos manter em um estado de semi-asfixia. Mas hoje, aquele lucro econômico não consegue compensar o prejuízo que a amizade com a Federação Russa causa à China. A China começa a extrair dessa guerra não só benefícios, mas também prejuízos. Vamos lembrar do problema com os exercícios militares na Bielorrússia, quando houve uma provocação. Os russos com drones contra a Polônia. E a Polônia fechou sua fronteira, sendo que 10% das exportações chinesas para a Europa passam pela Bielorrússia. Por isso, ao que tudo indica, Pequim começou a se distanciar de Moscou, inclusive economicamente. Pela primeira vez em 5 anos, o comércio da China com a Rússia diminuiu. De janeiro a novembro, a China reduziu as compras de petróleo russo em 7,6% para 91,5 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, em termos monetários, as exportações despencaram 20% devido à queda dos preços e aos descontos, segundo especialistas do Instituto Gaidar, citando dados da alfândega chinesa. A importação de derivados de petróleo pela China caiu 3% nos destilados leves e 33% nos pesados. Além disso, em valores, as entregas despencaram 33% e 40%, respectivamente. A negociação de petróleo ainda se mantém, de certa forma, à tona. Embora que também tudo seja instável. A China ora reduz as importações de petróleo da Rússia, ora as aumenta. O único fator que mantém o interesse da China é o preço recorde de baixo que a Rússia oferece a eles. Ela vende petróleo para a China e para a Índia, e vende com um grande desconto. De acordo com os dados mais recentes, o preço do petróleo russo na China chega a $36 por barril. E isso, em alguns campos petrolíferos, chega-se até abaixo do custo de produção. Dessa forma, na prática, a China está lucrando às custas de seu aliado. Outro golpe duro para Putin foi a recusa da China em comprar eletricidade russa.
O comerciante escreve que a importação de eletricidade da Rússia foi completamente interrompida, apesar do contrato. E tudo isso porque a energia vinda da Rússia ficou cara demais para a China. O contrato não traz nenhum benefício. Além disso, a China reagiu com muita tranquilidade ao suposto ataque de drones das Forças Armadas da Ucrânia à residência de Putin. E tudo isso porque eles realmente não se importam nem um pouco. A China também não mantém relações muito parceiras com a Rússia nos países da Ásia Central. Pequim já faz tempo que está de olho no que a Rússia considera sua esfera de influência e vem aprofundando ativamente as relações com os países da Ásia Central. A Rússia, aos olhos dos países da Ásia Central, é um parceiro pouco confiável. E, de fato, a China está cada vez mais ativa em sua expansão. Sabe, na Rússia gostam de chamar isso de ventre mole da Rússia. Pois é, a China tem entrado lá de forma muito ativa ultimamente, especialmente no Cazaquistão. E o que é importante e interessante é que após o início da invasão em grande escala, Xi Jinping fez uma visita ao Cazaquistão. Na ocasião, a declaração conjunta resultante da visita parecia mais um aviso à Rússia sobre possíveis planos expansionistas. Tipo, a segurança nacional do Cazaquistão é a segurança nacional da China e por aí vai. O Kremlin não tem forças para competir com a China, então Putin engoliu até mesmo o fato de que, após 27 anos de discussões, a China, junto com o Quirguistão e o Uzbequistão, está construindo uma ferrovia para a Europa, contornando a Rússia. Mas não só por interesses econômicos e estratégicos. Afinal, a China também está de olho no território da Rússia, mais precisamente na rica região do Extremo Oriente. Mas, em troca dos agrados da China, Putin está disposto a engolir até isso. Isso confirma. E também o fato de que a Federação Russa praticamente presenteou Xi Jinping com 2 ilhas há alguns anos e agora permitiu o desmatamento total ao redor do Lago Baikal. Por isso, hoje a China está praticamente absorvendo a Rússia, que depende das sanções e há muito tempo se tornou apenas um ativo de Pequim, sobre o qual Xi Jinping negocia influência com a Europa. Mas assim que isso deixar de ser vantajoso para a China, o jogo geopolítico com a Rússia vai acabar. O que prejudica a Rússia é que a União Europeia firmou uma parceria estratégica com o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. Estamos falando de investimentos de até 12 bilhões de euros em transporte, energia e minerais críticos. Além disso, os países da região se comprometeram a reforçar os controles para evitar a burla das sanções contra o complexo militar industrial russo. E um verdadeiro choque para Putin. Caças turcos aparecerão perto das fronteiras da Ucrânia e da Rússia. A Turquia planeja mobilizar aviação estratégica na Estônia e na Romênia como parte das missões reforçadas de policiamento aéreo da OTAN. O Azerbaijão também deu um nocaute diplomático no Kremlin. Aliyev ignorou o encontro com Putin de forma demonstrativa, enquanto Moscou fingiu que estava tudo normal. Por trás das promessas grandiosas de Putin, há apenas vazio. Baku se cansou de esperar e está rapidamente se voltando para o Ocidente. O presidente do Azerbaijão desprezou o Kremlin e se recusou a ir à Rússia para o encontro com a participação de Putin. Além disso, o Azerbaijão também defendeu a Ucrânia e apoiou as forças armadas ucranianas com armas e munições. A influência da Rússia no Cáucaso desmoronou de vez. O Kremlin está perdendo o controle sobre a região e esse é apenas o primeiro golpe em uma sequência de derrotas catastróficas. Não perca todos os detalhes abaixo. O Azerbaijão poderá suspender o embargo de armas à Ucrânia e enviar seu equipamento soviético para a frente de batalha. E surgiram informações na mídia de que o Azerbaijão está iniciando a produção em série de munição de artilharia para a Ucrânia. O Azerbaijão acumulou uma quantidade considerável de armas, tanto dos tempos da União Soviética quanto das armas que o Azerbaijão comprou ao se preparar para a desocupação de seu território. Dizer que lá tem realmente muita arma, considerando a nossa escala de frente e de guerra, claro que não. Mas para o Azerbaijão esses números são bem consideráveis, sólidos e impressionantes. Depois que sobre Grozny, os russos derrubaram o avião azerbaijano e não assumiram a culpa pelo que fizeram. O Azerbaijão entrou no caminho da guerra. O presidente Aliyev publicamente ficou do lado da Ucrânia e chamou a Rússia de ocupante.
E acho que isso está em sintonia com o desejo do povo ucraniano de nunca aceitar a ocupação. Esse é o principal conselho. Foi isso que nós fizemos. Acho que no próprio Azerbaijão todos lembram muito bem quem trouxe a guerra para a terra deles. Formalmente, sim, foi a Armênia. Sim, a ocupação de Nagorno-Karabakh. Mas todo o apoio militar, político e financeiro total veio justamente da Federação Russa. E mais ainda, quem controlava o Nagorno-Karabakh ocupado? Através dos pseudo-forças de paz. Bem, os russos. No fórum da SCO em Pequim, Aliyev cumprimentou Putin friamente e, demonstrativamente, evitou conversa. Esse foi um ato sem precedentes contra o nosso povo. Nós não somos responsáveis pelo agravamento das relações. Nós respondemos de forma construtiva e legal, mas nunca toleraremos quaisquer sinais ou manifestações de agressão ou desrespeito contra nós. A Rússia também não ficou para trás e começou a reprimir brutalmente representantes da diáspora azerbaijana. 2 deles foram até mortos pelas forças de segurança. Algumas das vítimas tiveram costelas quebradas. Há pessoas que sofreram lesões na coluna vertebral e em órgãos internos. Se o Azerbaijão não tivesse interferido, o número de vítimas poderia ter sido centenas de vezes maior. Em Baku, vários jornalistas de um veículo pró-Rússia foram presos, sendo diretamente acusados de ligação com o FSB e com a inteligência russa. Eles realizavam atividades de espionagem e inteligência no território do Azerbaijão em benefício da Federação Russa. Ou seja, foi uma resposta simétrica, de certa forma. Mas o verdadeiro golpe abaixo da cintura foi a assinatura da paz entre Azerbaijão e Armênia nos Estados Unidos. Eles ignoraram completamente a Rússia como parceira e mediadora permanente. A influência da Rússia no Cáucaso está desaparecendo. A Armênia e Azerbaijão se comprometem a cessar permanentemente as hostilidades, abrir o comércio, estabelecer conexões de transporte, relações diplomáticas, bem como respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro. Sente a fraqueza de sua posição, sente que não consegue influenciar Aliyev nem o Azerbaijão. Na verdade, ela não consegue de jeito nenhum. E vemos que ela começou a bombardear a infraestrutura de gás utilizada pelo Azerbaijão, já em território ucraniano, na região do Odessa. Agora a Rússia começou a bombardear depósitos de petróleo e estações de distribuição de gás do Azerbaijão na Ucrânia. Por enquanto, o Azerbaijão está prestando à Ucrânia apenas ajuda humanitária, mas tudo pode mudar muito rapidamente. Até o momento, fornecemos ajuda humanitária e financeira no valor de 40 milhões de euros. E essa ajuda continua. Ela é totalmente transparente e de caráter humanitário. Realizamos vários projetos de infraestrutura social na cidade de Irpin e continuaremos fazendo isso. Você sabe que as crianças ucranianas visitam nosso país regularmente. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Segundo informações de bastidores, pode haver algumas centenas de unidades lá. Não de Grad, mas de Smersh. Smersh, se não me engano, algo em torno de 80. Na verdade, esse reforço com equipamentos em um setor específico da linha de frente pode realmente fortalecer bastante nossas posições. Digamos assim, centenas de unidades de equipamentos militares ainda do modelo soviético, como os mesmos BTRs, os mesmos BMPs, também estão sendo selecionadas, o que para a Ucrânia certamente não seria nada ruim. Considerando as contínuas tentativas dos russos de prejudicar o Azerbaijão, em breve as armas azerbaijanas podem aparecer na linha de frente ucraniana. A Rússia está sendo expulsa das rotas-chave. A União Europeia está desenvolvendo novas rotas comerciais pela região, vindas da China, passando pela Turquia e seguindo para a Europa, contornando a Rússia. Os países do Golfo Pérsico estão fortalecendo sua presença. A Armênia congelou sua participação na aliança militar com Moscou e declarou sua intenção de se aproximar da União Europeia. Além disso, Ervan está abrindo a fronteira com a Turquia, algo que até pouco tempo atrás parecia impossível. O presidente do Cazaquistão, Tokayev, se recusa a apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia e declara apoio às garantias internacionais de segurança. Mais detalhes a seguir. Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, avançando para o próximo segmento desta apresentação, com detalhes adicionais para garantir uma compreensão completa.
O Cazaquistão continua preocupado com a crise em torno da Ucrânia, que segue causando sérios danos à população civil, minando a confiança global e enfraquecendo a segurança internacional. No entanto, é necessário continuar os esforços diplomáticos bilaterais e internacionais para resolver esse conflito. O Cazaquistão aparentemente mantém uma posição de neutralidade em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia e oferece seus serviços de mediação. O Cazaquistão inicialmente ofereceu seus serviços talvez como mediador ou como local para a realização de negociações entre as duas partes em conflito. Essa posição não mudou. Mas como dizem, o diabo está nos detalhes. E há muitos detalhes nas relações do Cazaquistão com a Rússia e a Ucrânia. Por exemplo, o Cazaquistão recusou a cooperação com Moscou para a construção de uma usina nuclear. Quem vai construir é a China. Além disso, segundo as autoridades cazaques, eles dificultam que a Rússia burle as sanções internacionais. A prática de contornar o desvio dessas sanções. Diversas medidas estão sendo tomadas, incluindo o rastreamento de mercadorias, rastreamento online de mercadorias, inclusive a criação de um site especializado onde é possível verificar a presença de determinada empresa ou produto na lista de sanções do TraderRadar.kz. Acho que todos os nossos exportadores sabem disso e, consequentemente, seguem essas regras. O presidente Tokayev declarou que não reconhece a legitimidade das chamadas LPR e DPR. Não reconhecemos nem Taiwan, nem Kosovo. Nem a Ossétia do Sul, nem a Abkhazia. E, aparentemente, esse princípio será aplicado também em relação aos territórios quase estatais, que, na nossa opinião, são Lugansk e Donetsk. Naturalmente, os políticos e propagandistas russos não conseguem suportar tamanha ousadia e regularmente ameaçam o Cazaquistão com guerra, dizendo o mesmo que disseram sobre a Ucrânia, que supostamente é uma terra originalmente territórios russos. Se não encerrarmos a questão da Ucrânia, teremos problemas também com o Cazaquistão e com a Armênia. E com outros países que nos cercam. Com o Cazaquistão também? Claro que sim. Por quê? Ora, olhe para o que está acontecendo hoje no Cazaquistão. No sentido, digamos, de construir um certo Estado cazaque. Lá floresce uma mitologia nacional sobre a independência, sobre a transição para o alfabeto latino. Tem muita coisa interessante acontecendo lá, se você prestar atenção. A situação na Ucrânia se reflete claramente no Cazaquistão. Lá também existem enormes regiões habitadas por falantes de russo. Lá no Cazaquistão, alguns acreditam que, no futuro, queremos tomar o norte do Cazaquistão deles pelo chamado roteiro ucraniano, como eles dizem. E você, o que acha? Nós já tivemos esses planos? Temos alguma intenção nesse sentido? Eu acho que temos direitos históricos sobre essa terra. É uma região industrial. São cidades que foram construídas pelos nossos antepassados. Por que os demos de presente em 91? Com base em quê? Por causa disso, o Cazaquistão criou uma lista de cidadãos russos proibidos de entrar no país. Nessa lista estão cerca de uma dezena de deputados da Duma russa, além da polêmica Tina Kandelak, o ideólogo do mundo russo Dugin e o falecido marido da propagandista Simonian. Cazaques, irmãos. Que ingratidão é essa? Observe atentamente a Ucrânia. Pense bem, se você acha que pode continuar sendo esse espertinho e nada vai acontecer com você por isso, você está enganado, soube? O presidente Zelensky também afirmou repetidamente, citando dados de inteligência, que a Rússia tem planos militares para o Cazaquistão. Então, recebemos informações de que entre as prioridades deles estão os países bálticos, a Moldávia e o Cazaquistão. Esses são os alvos mais próximos da Federação Russa. O presidente do Cazaquistão declarou que vai reprimir tentativas de separatismo, e os deputados cazaques foram além, reivindicando territórios que atualmente fazem parte da Rússia. Nós, como cidadãos responsáveis, devemos resistir a quaisquer manifestações de radicalismo, extremismo e separatismo, ser sensíveis e, ao mesmo tempo, firmes, e, acima de tudo, ser justa. Você precisa entender que Novosibirsk não é Novosibirsk, é Nogaizábia. Esses são os nossos territórios cazaques. Tyumen são as terras do sul, da Horda de Ouro. Ou seja, até acima de Tyumen também são nossos territórios.
Orenburgo, não é Orenburgo, é Orenborg. E, em certo momento, foi a capital do estado cazaque. Também houve muitas informações diferentes vindas da inteligência. Por exemplo, que Putin exigiu de Tokayev o fornecimento de armamentos para a guerra com a Ucrânia e, após os ataques de drones ucranianos às refinarias de petróleo, ficou pedindo gasolina ao Cazaquistão. Ao mesmo tempo, Putin constantemente confunde de forma humilhante o nome e o patronímico de Tokayev e, provavelmente, faz isso de propósito. Khmelevich Tokayev pediu ajuda aos membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Então o Khmelevich Amadjimit falou e... Prezado Kazim-Jan Khmelevich, gostaria de ver sua fatura. Aqui, Kazim-Jan Khmelevich disse que o valor gira em torno de 27 bilhões. Querida? Kamil Zamat Khmelevich. Os planos de Putin eram envolver o Cazaquistão no chamado Estado da União, seguindo o exemplo de Belarus, mas ele não conseguiu. Tokayev apenas zomba dessas propostas. Recentemente, o presidente da República de Belarus, Alexander Ilyich Lukashenko, sugeriu que o Cazaquistão entrasse no Estado da União. Mas eu aprecio a piada dele. Acho que não há necessidade disso, porque existem outras uniões de integração, principalmente a União Econômica da Eurásia. Quanto às armas nucleares, nós não precisamos delas. Até mesmo aqueles que pareciam ser os aliados mais próximos da Rússia entendem que não se pode confiar em terroristas e assassinos. Por isso, é preciso mantê-los à distância e, sempre que possível, apoiar aqueles que são contra eles.